15, de 11 a 24. O irmão Valdir vai fazer a leitura deste texto em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar esta leitura. Lucas 15, de 11 a 24. É a história do filho, aliás, a história dos dois filhos. Mas nós vamos ficar com a história do filho mais novo, o filho pródigo. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Santo Espírito, autor da palavra, tu és também o seu revelador nesta hora a todos os corações presentes. Em nome de Jesus, expulsamos todo o espírito de ignorância, espírito de incompreensão contra a palavra de Deus de todos os corações e de todas as pessoas presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este moço estava na casa paterna. Porém, por sua própria decisão e por sua própria vontade, pediu a sua herança e dali se afastou. É bem assim que aconteceu no Éden, quando os nossos primeiros pais estavam tão bem acomodados no seio de Deus, e pela rebelião e queda, afastaram-se do Senhor de uma maneira tão triste. Diz aqui a palavra: o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e foi viver a sua vida perdida. Em Efésios 4:18, a palavra de Deus descreve aqui na mesma situação a humanidade. Todos nós, colocados neste estado de alienados de Deus, afastados de Deus, distanciados de Deus. É assim que cada pessoa nasce neste mundo e tem assim a sua natureza. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus. Em Romanos 1:28, nós encontramos
uma afirmação semelhante, mostrando mais uma vez que o homem, desde sua queda, veio a este mundo, desde a sua geração, mostrando um afastamento de Deus, um repúdio de Deus, porque isto faz parte dessa natureza. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E este mesmo verso 13 que lemos, o moço apartou-se do seu pai e foi para um país distante, e ali então passou a viver a sua vida de perdição. Pois ele se entregou ao mundo e às suas paixões. Fomos criados para Deus, mas com a queda, todos nós nos tornamos dispostos a coisas completamente contrárias. Isto é a perversão do ser humano. E aqui a palavra de Deus prossegue dizendo, em Romanos 1:32, que estas paixões insaciáveis estimulam estas pobres criaturas afastadas de Deus, em busca de sua satisfação. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que as fazem. E por que não dizer que existe até um certo amor devotado a estas paixões e afinal ao mundo com todo o seu conteúdo. A palavra de Deus chega a aconselhar o homem nesse sentido em 1 João, capítulo 2, os versos 15 a 17, onde Deus mesmo está exortando esta humanidade a se afastar deste amor nefasto, este amor maligno, este amor que só leva à perdição. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vemos aqui o grande contraste. O homem satisfazendo as suas paixões, o homem correndo atrás deste mundo com todas as suas ilusões, contra a vontade de Deus que seria para a sua vida uma verdadeira felicidade. Mas em Romanos, ainda encontramos no capítulo 1, versos 24 a 27, mas dessa sede, desta ganância, deste anseio pelo que não presta, pelo que é mal, porque a natureza humana é caída, a natureza humana não tem condições de optar pelo que presta. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Estes versos citam estas duas características malignas que hoje imperam na feira de pecados da humanidade. É a lésbica e o homossexual. Você os encontra aí nestas passagens lidas. Mulheres com mulheres, inflamando-se em suas paixões. E homens com homens, a ponto de se casarem já, onde é permitido.
Você agora vê para onde foi esta raça em que nascemos e nascemos nela. Portanto, temos que pensar seriamente a respeito da nossa posição em relação a este mundo maligno. Entregue a estas paixões mundanas, 2 Timóteo 2,16, a palavra está nos mostrando que isto não fica assim. Piora cada vez mais, evolui cada vez mais para baixo, até as profundezas da perdição. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O blasfemador, a boca suja, as conversas torpes, são alimentos para a evolução dessas misérias que já se acham na natureza humana. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 13, mostrando mais uma vez a evolução dessa raça maligna em todos os seus pecados que se multiplicam desesperadamente. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isto é verdade. A palavra de Deus mostra que esta humanidade está enganada. Você está cometendo um grande engano na sua vida. Você que está procurando satisfazer as suas paixões, que está procurando satisfazer a sua natureza decaída, você está num engano muito grande. E o desengano vem aí. E oxalá que não seja tarde demais. E continua a palavra de Deus mostrando esta triste situação progressiva, levando a humanidade à perdição. Não temos outra palavra pior para descrevermos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 10 a 12, ainda a palavra de Deus nos fala desta inclinação maligna, até mesmo demonstrando aqui a rejeição à verdade e o amor ao que está errado. Vejam que inversão e que perversão. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu e você nascemos nessa raça. Ninguém escapou de participar desta geração perversa. E depois de citarmos aqui que o pródigo foi para o mundo a gozar as suas paixões, é preciso também que aquele que inventa o cesto deve levar também a sua tampa. E agora a palavra de Deus nos mostra que aquele moço, depois que gozou de tudo, depois que gastou tudo, então passou para o outro pedaço que o mundo oferece. Este moço passou a sofrer angústias como resultado de sua perversidade. Gastou tudo quanto tinha. Isso aí está nesse texto do verso 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Agora já estamos em Romanos 2, 8 e 9, onde a palavra de Deus consta que toda planta tem que dar o seu fruto, e aquele que semeia o mal jamais colherá o bem,
E aí vem o fruto do pecado. Vamos ler. Mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. A palavra de Deus nos mostra aqui que há um fruto de tudo que se planta. E você agora, tome cuidado, porque as suas tribulações não são compensadoras em vista do gozo que você tem procurado usufruir. Eu me recordo uma vez, eu havia ido a um baile. Eu tinha levantado de madrugada naquele sábado, montei a tropa e fui para a mata buscar lenha. Quando cheguei em casa com um enorme carroção de lenha, soltei a tropa e um dos meus companheiros me chamava para irmos ao baile. Tomei um banho e fui correndo com ele e andamos uns 6 quilômetros a pé e fomos ao baile. Eu era moço forte, mas eu notei que eu fiquei muito cansado. Lá pelas 10 horas, 11 horas da noite, aquilo tudo já estava perdendo a graça. Eu convidei os companheiros para voltar para casa, eles disseram que nada, nós só vamos daqui amanhã cedo. Digo, eu não vou ficar aqui não. E comecei a andar por um trilho dentro de uma invernada que atalhava o caminho. Era um luar bonito, e eu ia pensando assim, por melhor que tenha sido o gozo, contudo, eu me acho tão desanimado e decepcionado. O mundo não oferece gozo para gozo, oferece gozo para tribulação, oferece gozo para lhe trair. Eu pastoreei uma igreja e um médico era meu diácono um dia, ele mandou me chamar depressa e fui com ele a uma casa onde a família toda havia se envenenado com arsênico. Pois a dona da casa colocara arsênico no bolo inadvertidamente. Mas o doutor Reis me chamou e disse, vem aqui. Fui lá no armário e disse, esse aqui é o bolo criminoso. Eu olhei bem para o bolo e disse, parece mais bonito do que os bolos comuns. Disse, pois está aí. Disse, essa é a atração do mundo, essa é a atração do pecado, essa é a atração das paixões. Mas aí dentro há veneno e veneno de morte eterna, veneno de que você deveria fugir de participar, porque Deus tem um recurso para seu refúgio. Salmo 32:4 nos mostra agora que não somente o pecado em si tem um fruto maligno, mas a mão de Deus pesa em cima do pecador. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. É isso mesmo que aparece aqui em Lucas 15, versos 14 a 16. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Onde está a mão de Deus aí? A mão de Deus é isto que vai fazendo tudo não dar certo. E não adianta você mandar chamar os feiticeiros para fazer uma limpeza em você, na sua casa e nos seus negócios. É a mão de Deus que está pesando. Ela está lhe fazendo bem. Ela está lhe mostrando o fruto do seu pecado e da sua natureza perversa antes que você vá para o inferno, porque de lá não tem mais retorno. Então esta mão de Deus é benéfica quando pesa sobre o pecador, a fim de levá-lo ao beco sem saída, como se achou esse moço que veio da fortuna à miséria, a uma miséria extrema,
Bendita sorte desses decadentes, porque encontram ainda neste mundo um lugar para o arrependimento. Eu não sei se você notou aí neste verso 17, esta frase, caindo em si. O que significa caindo em si? É que ele estava louco. Estava louco. Todo pecador é louco. O Dr. Oswald Smith escreve um tratado sobre o hospício do universo. E ele mostra por muitos textos bíblicos que este mundo está louco. E não são os peixes os causadores da loucura, nem as feras e tampouco as aves. É o homem, é a mulher, é você. Este mundo está louco. A primeira loucura que se comete neste mundo é este afastamento e esta negação de Deus. Salmo 53, versículo 1. O homem, com a sua grande inteligência, não passa de um louco, porque a sua primeira afirmação é negar a Deus. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Lucas, no capítulo 12, os versículos 16 a 20, Jesus conta-nos a história de um louco. De um louco. E todo mundo está nessa loucura. A ambição por este mundo material, a corrida pelos bens, é desesperadora. Jesus chamou isto de loucura. Um dos sentidos desta loucura geral que se acha aí nesse mundo. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Louco. É Jesus quem está chamando. Quem é louco? Todo aquele que pensa numa existência terrena, esquecendo-se da eternidade de sua alma. E eu conheci um dos homens mais ricos do Brasil. Ele deveria possuir quase uma centena de fazendas. Criava e engordava gado. O homem tinha um semblante cerrado e vivia o tempo todo para lá e para cá, e parece que a única coisa que ele resolveu fazer como mania, porque cada louco tem a sua mania, fazer cigarro de palha. Ele acabava de fazer o cigarro de palha, acendia, dava 3 fumaçadas e jogava fora. E daqui a pouco já começava a procurar outra vez o fumo, o canivete e a palha, e já começava a fazer outro cigarro. Parece que ele adotou como distração, sei lá, como ocupação permanente, fazer cigarro de palha. Eu acho que este homem faria uns 50 cigarros de palha por dia. Era andando para ali e para aqui. Viajando de avião, porque não dava conta do serviço
se não fosse de avião. E não dava conta mesmo. E o homem não pensava em outra coisa, senão nesta loucura. Nesta loucura. Para se disfarçar, fazia cigarro de palha. Jesus chamou de louco aquele que espera neste mundo. Mas graças a Deus que o nosso pródigo esperou até quando viu que não tinha mais nada, caiu em si. Por que caiu em si? Porque não havia mais nada. Não havia mais uma ilusão. Não havia mais um engano. Eu me recordo de alguém que disse, não, o último reduto deste mundo são os amigos. Então os amigos chegaram e acabaram com os bens que ele tinha, ele ficou reduzido a nada. Aí eu cheguei para ele e disse, e agora, tem lugar para Jesus? Disse, agora tem, porque não tem mais nada. A minha última esperança já se foi. E a palavra de Deus então nos mostra que esse estado de loucura cessa quando alguém resolve levantar a sua cabeça. Você está lembrado daquele rei, Nabucodonosor, que vangloriou-se de suas riquezas terrenas. E naquele momento uma voz lhe foi dita, está lá no livro de Daniel, a ti, ó rei, te é ordenado que te tornes ao deserto, ou vá para o deserto, a comer capim, e a ser molhado pela chuva e pelo sereno, até que reconheças que o Altíssimo governa todas as coisas. De repente o rei, lá no seu palácio, resolveu, eu estou com vontade de comer capim, eu quero comer capim. Nós vamos buscar capim para o senhor? Não, eu quero comer capim lá no pasto. Não, mas nós temperamos o capim. Não, eu quero comer como está. E foi para lá comer capim. E todo mundo achou que o rei estava louco. Mas todo mundo está louco. Desde que não se volte para o Altíssimo é louco. E ele foi comer capim por um bom tempo. Diz a Bíblia que ele ficou peludo. Eu tenho o corpo muito peludo. De repente eu penso, será que eu comi muito capim também? Que eu também fui um louco assim como você, esperando neste mundo, buscando felicidades neste mundo. Isso aí não passa de loucura. Você está completamente errado. Não espere chegar ao extremo. A pregação serve para ajudar a gente a voltar às vezes do meio do caminho. Os prudentes voltam. A pregação é um aviso, como quem diz, não vá até lá, vê se volta daí mesmo. Isso não vai dar certo. E ele mesmo conta que quando estava comendo capim, levantou os olhos para cima e disse, o Deus Altíssimo governa este universo. E começou a adorar a Deus, e de repente caiu em si. Caiu em si. O pródigo também caiu em si. Quem sabe você vai cair em si hoje, não é verdade? E vai encontrar a sua felicidade eterna, que está em Cristo Jesus. E se você já caiu em si, escute o resto desta mensagem. O primeiro ponto desta mensagem restante é que o Senhor Jesus Cristo te ama. Ele te ama. Olha bem em Romanos, capítulo 5, os versículos 6 a 8, você vê aí claramente que o amor que levou Jesus à cruz do Calvário foi por você e por mim. Isto me animou a crer e a buscar esta graça salvadora e regeneradora. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco,
em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Graças a Deus. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Graças a Deus. É maravilhoso. Depois de sermos essa peça maligna, depois de sermos essa gente perversa, Deus se volta com amor para todos nós. É um Deus muito bom. É um Deus cheio de benignidade. Grande, grande em misericórdia. O interessante é que o pródigo também, quando estava lá no chiqueiro do porco, passando fome, e ali se arrependeu, ele descobriu este amor divino. Pois o texto sagrado declara em Romanos 2:4, a carta aos Romanos se presta muito para o evangelismo. Romanos 2:4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? É verdade. A benignidade de Deus é que leva uma pessoa ao arrependimento. É a benignidade de Deus que leva uma pessoa ao arrependimento. Você agora verifica o que Deus, na sua grande benignidade, fez por nós. Porém, ainda vamos dar um pouco de atenção a este texto da palavra de Deus que se refere entre os versos 18 a 21 do capítulo 15 de Lucas, a volta. Levantar-me-ei, disse o pródigo, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, de misericórdia, de benignidade, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você vê aqui, disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Voltou sem nada, mas voltou. E a palavra de Deus nos mostra aqui em primeiro plano, ele voltou porque acreditou. Voltou porque creu. Voltou porque confiou. Confiou em quê? Num pai amado, um pai amável, um pai amoroso, a quem ele dera as costas num tempo passado. E voltou. E a palavra de Deus lá em 1 João, o capítulo 4, 1 João 4, versículo 16, mostra que nós nos animamos a nos voltar para Deus, por causa do seu grande amor. Veja que até esta coragem que ganhamos para nos voltarmos para Ele, é graça, pois parte do seu amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Os colegas poderiam dizer-lhe, né? Para onde você vai? Vou para meu pai. Você não volte lá, o velho está zangado com você. Não, o meu pai me ama. Ele vai te rejeitar, ele vai te humilhar, ele vai te escorraçar. Não, eu creio no amor dele. É por isso que eu me volto. Você ouviu falar muito de inferno aqui?
ouviu falar muito do pecado e as suas consequências? Não é isto que vai te levar a Jesus, não. O que vai te levar a Jesus é o amor. Uma moça, desde a sua infância, fora criada num lar de pais legalistas, os pais legalistas que vivem assim, botando medo na criança para todos os lados. Não toque aí que isso estoura. Olha, não suba ali que você cai. Não olhe para cima que Deus briga com você. E assim, botando medo de todos os lados, e a menina cresceu rebelde, vendo que o mundo lhe cercava, e inclusive Deus, com sua religião severa, lhe cercava de impedimentos e de ameaças. Tornou-se uma mundana, cantava nas boates, e os pais morriam de desgosto, porque diziam, demos-lhe o maior cuidado, o maior carinho, o maior zelo, procuramos dar-lhe a nossa religião, embora o maior tropeço foi a religião, levamos à igreja, cuidamos, e ela se tornou uma mundana. E um dia, aquela moça cantava numa boate, e um santo, um renascido, um jovem, desses a quem o Espírito Santo fala o que ele deve fazer. Aquele moço passava pela frente daquela casa de diversão e havia aquela voz lá dentro, não é? A gente ouve uma voz lá cantando quando se passa pela rua. E o Espírito falou ao coração do moço: entra nesse lugar e fale a essa pessoa. Ele disse: Senhor, eu sei que isso aí é uma boate, é um lugar indigno. O Espírito apenas fez este sinal para ele: não retiro a minha ordem. E o moço imediatamente se voltou e foi e entrou naquele lugar. E a moça estava cantando sobre um tablado. E ele veio andando e chegou aqui bem perto. Quando ele acabou de chegar, a moça terminava aquela peça. E ele então dirigiu à moça estas palavras: Jesus te ama. Ela parou, olhou para aquele jovem e disse-lhe: sente-se ali naquele banco, naquela cadeira ao lado daquela mesa. Eu vou conversar com você, eu quero conversar com você. E ela foi lá, desvencilhou-se de todas as suas obrigações e foi correndo sentar-se ao lado daquele moço. O que é que você me disse? Eu lhe disse que Jesus te ama. Jesus te ama. Ela disse: eu nunca ouvi isto. Eu nunca ouvi isto. O Jesus que os meus pais me pregaram era um Jesus ameaçador. Era um Jesus que tinha nas mãos 2 caldeirões de água fervendo tirados do inferno para me jogar a todo momento. E eu vivi escorraçada por esse Jesus. Mas você está dizendo que ele me ama? Ele te ama. Não é esse Jesus que, se eu cortar o cabelo, ele me leva para o inferno? Não. Ele te ama. Se você cortar ou não cortar o cabelo, ele te ama. E esta moça baixou a cabeça sobre aquela mesa e chorou até descarregar a sua alma. Rendeu-se a este Jesus que ama. A este Jesus maravilhoso. Porque quando cremos no seu amor, nós estamos com 98% do caminho da salvação andado. Não tem outro jeito senão acabar caindo dentro da panela deste buzo. A grande vitória
está alcançada se você crê que Jesus lhe ama. Mas uma outra coisa que este moço levava consigo nesta volta era um coração sincero. É o Salmo 51, de 4 a 6. Eu não quero fingir mais nada. Não quero rodeios. O que eu sou, eu sou. E ele disse o que era. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti, o que eu sou é um grande indigno. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. É o homem no avesso. É isso que eu sou. Vamos ler. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Não havia mais rodeios. Eu me lembro daquele dia em que, lendo a Bíblia, como era meu costume, deparo com o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 8, e a minha versão dizia o seguinte: todo aquele que peca é do diabo. Mas eu tenho pecadinhos. A Bíblia não diz que todo aquele que comete pecadões. Está dizendo todo aquele que peca é do diabo. Mas naquele dia eu não pude contestar a Deus. Aquela leitura não era eu lendo, era o Espírito Santo me falando. Essa sentença incisiva me amarrou de todos os lados. Eu disse: Deus, sinceramente, eu solto as minhas máscaras, solto a minha hipocrisia, solto tudo. E confesso-te que eu sou do diabo. Sou batista, mas sou do diabo. Sou pastor, mas sou do diabo. Sou bonzinho para muita gente, mas sou do diabo. Sou admirado e elogiado, mas sou do diabo. Sou trabalhador, mas sou do diabo. Porque a tua palavra disse. E apelei para a porta de saída. Porque a palavra de Deus diz que a porta de saída é uma só. E se alguém não passar por ela, não sai. Romanos 11:32. Eu me lembro que fazia um estudo sobre Romanos num seminário e tive a oportunidade de desenhar essa porta no quadro. E ela ficou durante quase todo o estudo ali. Os seminaristas acharam muita importância nessa porta. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Pronto, aí está. Todo mundo está aqui debaixo desta real combuca, a desobediência. Daqui ninguém sai senão por um buraquinho só. E o buraquinho é a misericórdia de Deus. Você quer? Não quer misericórdia? Continue debaixo do seu pecado. Foi isso que eu disse naquele dia. Deus, eu sou do diabo, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Você deveria a esta altura fazer esta oração também,
com todo o seu coração, ó Deus, tem misericórdia de mim. No capítulo 18 de Lucas, nós temos aqui uma palavra que eu gostaria de destacar. Existem pecadores endurecidos, pecadores teimosos. Eles se fazem religiosos e até corretos, humanamente falando, porque não querem adotar esta palavra que está aqui, não querem se humilhar, não querem a humildade. Deus resiste a estes orgulhosos, porque a sua graça é para os humildes. Mas você vê aqui agora, nesse texto de Lucas 18, 13. O publicano, porém estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este alcançou a misericórdia. Alcançou. Porque os corações soberbos jamais alcançarão a misericórdia e tampouco a salvação. Mas aqueles que se humilham encontram misericórdia. Eu estou me lembrando de Joy. Joy tinha sido um criminoso. Pagou uma pena na cadeia pelo seu crime. Depois saiu e foi assistir os cultos, porque lá na cadeia ele foi procurado por amigos que lhe pregaram o evangelho. E o Joy disse que chegava à igreja e achava que ali estava a solução para ele, aquela pregação era a solução. E ele então disse que aceitou a Cristo durante as pregações. Todas as vezes que se fez apelo, que ele estava na igreja, ele vinha para frente aceitar Cristo outra vez. Por exemplo, vinha hoje, domingo à noite, não é? O pregador fazia um apelo, ele vinha para frente. Então você hoje aceita Jesus como seu Salvador? Aceita. Só que ele saía dali, ia para a mesa de jogo, ir para a taberna beber cachaça e beber... Enfim, nunca saiu dessa situação. Ele disse, eu não posso contar quantas vezes aceitei Cristo, porque cada apelo que havia eu era dos primeiros. Eu não era demorado, não. Ele se casou, a esposa teve primeiro filho, mas isso nada resolveu para ele. Ele continuou sendo um jogador e um bêbado. Ele disse que uma noite ele estava jogando. E ele notou que quando estava jogando, ele já tinha um princípio, né? Quando ele olhava assim para o ás de copa e via duas copas no ás, era tempo de parar de jogar, porque ele precisava ir embora. Então disse que olhou bem para o ás de copa assim, viu duas copas lá dentro do ás, disse, eu vou embora. Trocou as fichas dele, caiu fora e foi embora. Mas isto já era madrugada, já era umas quase 4 horas da manhã. E ele ia assim, um tanto balanceado ainda, mas ia andando. E ele então disse que quando chegou perto da casa, ele começou a avaliar, dizendo, eu sou um pecador desgraçado. Eu sou um pecador miserável. Eu sou um pecador perdido. Eu sou um pecador infeliz. E nesse momento ele chegou à frente do portão da casa. E antes de pôr a mão na trava do portão, na tranca do portão, ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um desgraçado pecador.
abriu o portão. Diz que quando ele virou ali para fechar o portão, disse: mas eu estou salvo. Eu estou salvo. Jesus me salvou agora, aqui. O que é que aconteceu? Será que foi a passagem do portão? Não foi também, porque por esse portão eu já passei mais de 1000 vezes. Isso nunca me salvou. O que é que eu estava falando quando abri o portão? Tem misericórdia de mim? A misericórdia de Deus me salvou. A misericórdia de Deus me alcançou. Aí ele foi transformado, meus amados. Aí ele foi poderosamente transformado. Eu me lembro que uma vez ele estava dando o testemunho dele numa reunião de uma igreja e havia um bêbado que estava ali, e o bêbado era um pobre inveterado. Dizem que a mãe dele bebeu cachaça para o parto dele, diz que nunca mais parou de beber cachaça. Assim a esposa dizia dele. Quando a mãe dele foi dar à luz a ele, bebeu muita cachaça e ele já nasceu bêbado. Nunca mais deixou de ser um bêbado na vida. Então diz que aquele homem estava lá e olhou para o Jói assim, e começou a chorar e a gritar: Jesus, eu quero ser como o Jói, eu quero ser como o Jói. O Jói foi lá, disse: não é quero ser como o Jói, não, você tem que dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou um desgraçado pecador, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, muda seu clamor. Diz que aquele homem mudou o clamor. Naquela noite ele saiu salvo dali. Ele viveu pouco tempo, já estava todo carcomido pelo álcool, mas uma coisa é certa, que aquele homem também foi realmente transformado, porque Deus salva somente por misericórdia aquelas pessoas que se humilham na sua presença. E a graça que é estendida, como diz aqui o verso 18 que foi lido: levantar-me irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. E vem o verso 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, trazei depressa o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus a esta altura se estende para cumprir esta obra da misericórdia. Tito, capítulo 2, versículo 11, mostrando-nos aqui esta manifestação da graça de Deus. Será graça para alguém? Não, é para todos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens ou a toda a humanidade. A graça de Deus não faz exceção. Eu sei que alguém dirá: mas como é que uns são salvos e outros não? Porque uns chegam humildemente e buscam a misericórdia desta graça e se salvam. Os orgulhosos tropeçam nela e não se salvam. Mas a graça é para eles também, não como orgulhosos, mas quando se tornarem humildes, se o tornarem antes, enquanto é tempo. Esta graça maravilhosa manifesta num amor perfeito, onde Jesus expressou, atraindo-nos para Ele, lá na cruz do Calvário. Vamos todos falar, João 12:32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E esta atração, ali com os seus braços levantados, pregado naquela cruz, era a atração do seu grande amor por nós. Ele nos ama, Ele ama a todos os pecadores e Ele atrai a todos os pecadores. Agora o coração orgulhoso não se rende a esta atração, porém o coração humilde vem por ela e se achega a Ele. E tem a sua vitória maravilhosa. Em 2 Coríntios 5,14, a palavra de Deus nos mostra para que Jesus nos atraiu para si. Pois o amor de Cristo nos constrange,
Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Graças a Deus, foi o seu grande amor que nos atraiu para si, a fim de morrermos com Ele, para sermos libertos da nossa natureza depravada. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus que pelo seu amor fomos atraídos, e neste amor maravilhoso fomos envolvidos, fomos mortos na cruz do Calvário com Ele, e diz aí o texto sagrado, fomos ressuscitados com Ele. É obra do seu grande e maravilhoso amor. Deus está dizendo: vem porque eu te amo. Vem já porque eu te amo. E você vai então agora saber da última palavra deste texto que lemos. E começaram a regozijar-se. Que festão! Que alegria! A palavra de Deus nos mostra muitas festas, mas ela mostra que a maior festa, que está aí em Lucas 15, 7, é esta, pela regeneração de um pecador arrependido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu sei que muitos gostam de agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Ganhe almas. Você quer agradar a Deus? Leva pecadores a Cristo, para que eles nasçam de novo, sejam nascidos de novo pela graça. Você quer agradar a Deus? Leva estes pecadores para o reino do Pai, porque diz a palavra de Deus que esse Pai ficou até desfigurado de tanta felicidade de ver o pecador voltar-se para receber esta graça maravilhosa e esta regeneração sublime. Você hoje ficará muito feliz se nascer de novo, entrar neste reino maravilhoso, voltar-se para a casa do Pai. Mas Deus ficará muito mais feliz de ver você nesse estado maravilhoso de felicidade. Eu estou me lembrando quando Jesus chorava sobre Jerusalém. Chorava considerando a infelicidade e a desgraça de um povo endurecido que não se rendia à sua misericórdia. Ah, se tu conheceras ao menos agora aquele que te pode trazer a paz, é Jesus. Curve a sua cabeça e fale com Ele neste momento. Fale com Ele, você vai falar com Ele neste momento. Você vai orar a Jesus com estas palavras, diga isto a Jesus: Senhor Jesus, eu te confesso a minha natureza pecadora. Eu te confesso que sou uma criatura perdida nos meus pecados. E Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor Jesus, eu aceito que o Senhor me atraiu com amor lá na cruz. E Senhor Jesus, eu aceito a minha morte contigo na cruz, Senhor, para tirar de mim esta vida maligna que eu tenho vivido, e aceito a tua vida na ressurreição, para que eu viva para a tua glória. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia deles. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900
ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.